Hoje nós teremos no nosso ESD Online, o capítulo 33, que será feito pelo Rogério, e nós estaremos vibrando, ajudando o Rogério na sua primeira missão no ESD Online. Vamos orar para não atrasar mais, elevando o pensamento a Jesus, dizendo: Senhor, amigo de todas as horas, que nós possamos realizar mais uma tarefa de estudo, unindo o Centro Espírita Regeneração e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, abrindo espaço para aqueles que querem conosco estudar também. Que possamos ter um estudo proveitoso, possamos envolver o Rogério em vibração de paz, de calma, para que ele possa resumir o capítulo de hoje com bastante objetividade. Fique em nossos corações, Jesus, hoje e sempre. Boa noite a todos. Podemos começar, então. Compartilhar a tela. Obrigado pelas boas-vindas. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Que nós possamos levar esse entendimento desse estudo tão importante de uma forma simples, clara e pedindo a Jesus e aos bons espíritos que nos intua a fazer esse estudo do ESD Online. Então, na aula 33, as relações do mundo dos espíritos. Então, a gente sabe que os espíritos no mundo espiritual, eles se encontram, eles conversam, eles participam de vários e vários encontros. Nós temos exemplos lá, aonde, naquele posto de socorro, onde o Alfredo dirige, quando a família Bacelar chega lá, numa carruagem, André Luiz descreve uma carruagem, e eles ali conversam, se cumprimentam, e o Bacelar, ele faz um trabalho há 50 anos aqui junto aos encarnados. E depois que eles conversam, falam sobre as tarefas, tem uma menina, a Cecília, filha dele, que gostaria de conhecer nosso lar. Ela não conhece nosso lar. E o sonho dela é passar a visitar nosso lar. E chegou um momento também da música. Chegou um momento onde eles param e ela vai ao piano, tem uma orquestra com 50 crianças, um coral com 50 crianças, e ali é aquela coisa linda. Então, as relações no mundo dos espíritos acontecem, eu vou dizer, depois eu vou corrigir, aqui como na Terra, só que lá, essas relações, esses encontros, é de uma forma elevada. Lá os espíritos não perdem tempo conversando amenidades, como nós fazemos aqui quando encarnados. O encontro deles é para estudo, para entendimento de muita coisa. E essas conversações acontecem lá. Esse assunto, ele nos leva ao seguinte: bibliografia. Somente o Livro dos Espíritos é utilizado nesse estudo. Então, nós temos a Escala Espírita, questão 100 a 113, que já foi muito bem estudada, e nós vamos fazer um pequeno resumo dessas questões, e depois nós vamos entrar na parte desse assunto mais relativo a esse assunto, que é as relações no além-túmulo
questões 274 a 290, e relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas, das questões 291 a 303. Então, esse é o nosso estudo. Então, nós fizemos aqui alguns resumos para a gente entender a escala espírita, e nós começamos com a classificação dos espíritos. Então, nós temos aqui a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e nós, então, estamos vendo essa terceira ordem. Depois nós temos aqui a segunda ordem, são os bons espíritos, e a primeira ordem, que são espíritos puros. Então, essas ordens, elas são compostas, cada uma delas, com determinado número de classes. Então, a terceira ordem é composta por 5 classes, a segunda ordem por 4 classes, e a primeira ordem uma classe única. Nós temos ali no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100 até a 103, que é o objetivo desse nosso estudo, a definição de cada ordem, de cada classe, depois descendo aos detalhes. É importante que a gente dê uma olhada nessa escala espírita, porque também para nós é de muita importância, porque nós passamos a entender as pessoas com as quais nós convivemos. Porque os espíritos que estão aqui são os mesmos que estão lá, os que estão lá são os que estavam aqui. Então, é importante quando a gente encontre com um companheiro em determinada situação, a gente avalie se ele faz alguma coisa que nos desagrada, nós podemos pensar, bom, ele está agindo como um espírito da ordem tal, da classe tal, etc. Então, isso também é dito lá que não há necessidade, essa divisão, desculpe, é apenas para que haja um entendimento de uma forma didática para nós, mas pode-se expandir isso a centenas de ordens e classes. Então, ele falou, os espíritos falam que existem, então, 3 categorias de espíritos, ou 3 grandes divisões. Nós temos aqui a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e a característica deles é justamente se comprazem pelo mal que fazem. Não são todos maus, porque há alguns que são levianos, etc. Mas, nessa ordem, se caracterizam por fazer o mal, os espíritos imperfeitos. A nossa segunda ordem são os bons espíritos. E os bons espíritos que já executam o bem, têm a predominância sobre a matéria. Os espíritos imperfeitos são completamente materializados. E a primeira ordem dos espíritos estão os espíritos puros, já atingiram a suprema perfeição. Então, nós estudamos em itens anteriores, e item anterior, se não me engano foi o 14, e nós, então, aprendemos essas informações lá com mais detalhes. Nós, então, aqui temos a terceira ordem dividida em 10 classes. A primeira classe são os espíritos impuros, inclinação ao mal. São muitos. São grosseiros no falar e no agir. A nona classe são levianos, ignorância, mas a malícia é o que predomina estes companheiros. Ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Gostam de causar contrariedades, intrigas. Nós vemos pessoas por aqui nessa situação.
e às vezes até nós. 8ª classe, pseudo-sábios. Conhecimento mais orgulho. Dispõem de certo conhecimento e são capazes de iludir quanto às suas capacidades. São aquelas pessoas que sabem tudo. Qualquer assunto a pessoa diz que sabe, só a opinião dela que vale, e assim por diante. A 7ª classe são os neutros, nem bons e nem maus. Apegam-se aos bens materiais e tem outras características que nós não somos para fazer o mal, totalmente o mal, nem tão bons para fazer o bem. Então, eles estão ali naquela dúvida, não se decidiram ainda. A 6ª classe são os batedores e perturbadores, mais voltados aos efeitos físicos. Durante a codificação, Kardec e os bons espíritos utilizaram-se das batidas, da presença desses espíritos para que houvesse um momento da curiosidade satisfeita lá durante a codificação. Podem estar em todas... efeitos físicos, já falei, podem estar em todas as classes, manifestam-se por efeitos sensíveis e físicos. Então, estes espíritos, essas 5 classes, fazem parte da 3ª ordem, dos espíritos imperfeitos. Quando a gente começa a ler lá no livro dos espíritos, que tem muita informação importante, a gente vê a grandeza desse ensino. Então, aqui a nossa... agora, a 2ª classe, a 2ª ordem, os bons espíritos. Nós temos lá a 5ª classe, benévolos. Qualidade dominante, a bondade. Gostam de fazer o bem. São pessoas boas. Tem outras informações. A 4ª classe, os sábios, tem muito conhecimento. Encaram a ciência pela sua utilidade. A 3ª classe, espíritos de sabedoria, grandes qualidades morais e são dotados de capacidades intelectuais. A 2ª classe são os espíritos superiores. Reúnem ciência, sabedoria e bondade. Então, a gente observa que há uma evolução em relação a cada um deles, em cada classe dessas, né? E nós temos, então, a 1ª classe, espíritos puros, a 1ª ordem, espíritos puros, que tem a 1ª classe, classe única, inalterável felicidade. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral. Então, estes espíritos da classe única, por exemplo, Jesus, que esteve aqui conosco. Essa figura, eu consegui na internet, eu acho essa figura bem bacana, porque aqui está falando da classificação dos espíritos e é colocado assim. Nesse gráfico aqui, nessa parte aqui, desse eixo aqui, nós temos o conhecimento e aqui a moralidade. Então, o espírito, ele é criado simples e ignorante e ele começa a sua evolução. Ele começa a adquirir conhecimento, depois ele começa também a desenvolver a moralidade e ele vai, então, crescendo nesse eixo aqui, né, nesse vetor, e na sua ascensão espiritual. E nós observamos aqui, que nessa parte aqui, ó, tiver essa ascensão deles aqui, e aqui nós vemos que está a 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. Então, aqui estão os batedores, os pseudo-sábios, levianos, os impuros, e que são os espíritos imperfeitos. Nesse 2º quadrante aqui, maior, estão os bons espíritos. Então, nós temos lá espíritos de ciência, benévolos,
os superiores, de sabedoria os superiores. E aí nós podemos dizer que seria o último degrau, os espíritos superiores, e depois os puros espíritos, saindo já dessa faixa aqui que nós estamos observando. Opa! Tudo bem? Então vamos aqui continuando o nosso estudo. Então, esse pequeno resumo era importante fazer, porque a primeira questão desse item, as relações no além-túmulo, que ele vai falando aqui do nosso assunto, a 274, que tem assim a pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, o espírito, quando está em erro, um espírito da terceira ordem, quando chega um espírito superior, ele tem uma ascendência moral sobre ele muito grande. Ele se enquadra, vamos dizer assim, porque sente, é de forma irresistível, não tem como ele fugir. Nós aqui, quando encarnados, nós enganamos as pessoas pelo nosso mal proceder, mas lá a coisa é diferente. Os espíritos percebem. Aqui também eles percebem. Aqui nós nos escondemos em relação aos encarnados. Mas os espíritos superiores, nós não enganamos. Então, nós não enganamos aos espíritos. E tem o item A da 274. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Então, os espíritos inferiores, eles têm ali toda aquela... Os espíritos superiores, eles comandam, eles têm uma ascendência moral sobre os espíritos inferiores. Nós, aqui, enquanto encarnados, temos pessoas que nós temos uma certa ascendência moral sobre elas e temos pessoas que têm ascendência moral sobre nós. Então, isso é natural que aconteça. Porque quando a gente hoje se observa como estudante da doutrina espírita, quando nós fazemos alguma coisa que sabemos que não é correta, nós nos enchemos de vergonha. Nós começamos a ter vergonha de nós mesmos. E nós começamos a pensar, olha, eu estou fazendo isso errado, não está correto. E se alguém nos aponta que nós não estamos no caminho certo, nós vamos acatar porque a pessoa está correta, ela está usando da autoridade da ética, a autoridade moral que ela tem, para sinalizar para mim de que eu não estou correto. Então, essa situação também dá no mundo espiritual. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então, o espírito que aqui é um grande empresário. Tem 500 funcionários. Mas ele tem alguma situação que não é bom, ou que ele tem outra dificuldade qualquer, e ele desencarna. Pode acontecer de que aquele funcionário mais humilde da sua empresa seja mais elevado do que ele. Isso porque o espírito, quando reencarna na condição de humildade, de trabalho, ele tem lá o seu motivo, a sua prova, com um pedido dele, uma solicitação dele. E isso acontece muito mais do que a gente pensa. O item A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento?
não sabe que os espíritos são de diferentes ordens? Por isso a importância do estudo preliminar. O guia tem essa particularidade. Conforme seus méritos, pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Então, nós vemos pessoas humildes, trabalhando nas funções mais humildes possíveis, mas são verdadeiramente humildes. Aquelas pessoas que fazem o seu trabalho com alegria. E, muitas vezes, as pessoas que têm um pouquinho mais de ou conhecimento, ou mesmo assim uma situação financeira maior e tal, não se deixam fazer uma tarefa menos elevada, materialmente falando, claro. A pessoa diz, eu pegar em vassoura? Não posso. Está errado. Então, a gente tem que entender que existem esses dois lados. A 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar centros de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande. Mormente se é orgulhoso e invejoso. Porque o espírito não tem conhecimento, ele é um grandão da terra, e chega no mundo espiritual e encontra aquele que era pobrezinho aqui na Terra, todo cheio de problemas materiais, mas era resignado. E aí, quando ele vê, encontra aquele espírito cheio de luz. Aí o orgulhoso não resiste, passa, então, por esse constrangimento, porque ele não espera. E aí tem a informação, a 277. O soldado que, depois da batalha, se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Se o general era um excelente general, ótimo. Vai encontrar-se com ele, vão continuar os dois naquele clima de amizade, respeito um pelo outro. Agora, se o general é um espírito inferior, ele vai, claro, buscar, pela sintonia, os seus pares. E haverá, então, um distanciamento entre eles. E o soldado que era fiel, obedecia, cumpria as ordens, ele, então, será exalçado, como diz a questão anterior. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Na vida do encarnado, é que nós não sabemos quem é superior, quem é inferior. A gente vê ações dos espíritos, mas nós não identificamos, porque o corpo físico esconde o nosso pensamento, a nossa intenção. É mais difícil de ser identificado, a não ser que haja uma superioridade, no caso do espírito desencarnado, que está nos assessorando, nos olhando, nosso espírito guardião, ele sabe das nossas dificuldades. Então, aqui a gente encarnado um com o outro, a gente se engana muito e engana muito. Então, lá não. Lá você fica desnudo. O espírito fica completamente... e nós vamos ver aqui que o inferior consegue o superior. O superior tem uma luz
enorme sobre todas as ações. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam. A simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspira aos outros, tal qual sucede em nós. Se há pessoas que compartilham de determinados gostos, nós aqui encarnados, gostando daqueles gostos, nos afastam. Então, lá é da mesma forma. Os espíritos não ficam junto daqueles que não são simpáticos. E a simpatia rege o encontro deles. Tanto ações no bem, quanto ações no mal. O espírito que é bom, ele fica junto dos bons. O espírito que ainda é da terceira ordem, como nós temos aqui, ele procura os da terceira ordem. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Dizem, ou seja, está confirmando aqui que o mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos. Aqui é um reflexo pequeno do mundo espiritual. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, o espírito, quando é mau, ele tem vergonha de chegar perto do espírito superior. O espírito é bom, porque ele vai ter vergonha. Tem uma nota de Kardec. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. Então, é como se estivéssemos andando numa cidade grande, onde os espíritos estão também caminhando. Então, se veem, se encontram. O espírito superior ele tem acesso a tudo. O inferior, o espírito da terceira ordem, eles não têm acesso a onde estão os espíritos elevados. A gente vê uma sala de professores. A sala, somente os professores podem entrar. O aluno pede licença para entrar. Com licença, posso falar com o professor tal? Sim. Então, é mais ou menos isso. O espírito inferior até pode chegar junto ao espírito mais elevado, para receber orientação, para receber informações referentes ao seu avanço espiritual, etc. Mas não é na hora que quer, do jeito que quer. Então, é assim que acontece. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Os bons espíritos têm alegria de fazer o bem. Os espíritos que já têm conhecimento, elevação, eles gostam de fazer o bem. Eles ficam felizes em ver aqueles que estão com más inclinações, na inferioridade, avançando, melhorando-se. Essa é a vontade deles, de ver toda a humanidade em condições melhores. Jesus veio justamente para nos ensinar e nos encaminhar na busca dessa melhora. A 281. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, pelo despeito que lhes causam, por não terem merecido estar entre os bons. O espírito não conseguiu uma elevação, mais ou menos,
eles ficam com inveja, com despeito daquele que conseguiu. Nós aqui encarnados, nós temos entre nós, e nós também às vezes temos pontas de inveja, alguns de nós. Então é importante que a gente comece a se despir desse sentimento, que não é bom. Então eles ficam despeitados, ficam em inveja porque não estão no meio dos bons. E muitas vezes eles fazem os outros sofrerem porque não conseguem ter uma relação como essa. Obrigado. E aí eles então fazem assim. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Então eles ficam impedindo, eles se colocam numa barreira de impedimento que o outro tenha sucesso, que o outro cresça, que o outro avance, porque eles têm aquela vontade de fazer com que os outros fiquem igualmente como eles estão no mundo espiritual. Eles procuram deixar o outro mais abaixo do que eles, dando a eles uma falsa satisfação de felicidade. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Entre nós? Sim. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. Aí vai falar, o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Então, o fluido universal é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para nós, como para vós, o ar, o o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Hoje nós temos muita tecnologia, onde nós nos comunicamos pelas redes da internet. Nós temos um aparelho em casa que recebe um sinal, uma informação, e ele transmite, você pode se comunicar de um aparelho para outro e tal. Então, isso já é um avanço, porque no mundo espiritual nós teremos condições, em planetas mais evoluídos, de não ter mais a voz articulada para a conversa. Nós vamos conversar pelo pensamento. Então, existem mundos onde o pensamento é por onde eles se comunicam, olham e sentem. Nós, quando temos convívio com uma pessoa muito próxima a nós, uma simpatia muito grande, uma convivência muito grande entre nós às vezes olhamos e a pessoa já compreende o que a gente quis dizer. Então, isso é um momento que nós estamos avançando para um dia nos comunicar através do pensamento. E eles fazem isso já. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Eles têm um alcance visual muito grande. Quanto mais elevado o espírito, da posição mais alta ele está para observar. Nós que olhamos ainda para os pés. Os espíritos elevados eles estão olhando em todas as direções e vendo tudo. Mesmo afastados, eles se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis
a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, eles têm essa capacidade. Digamos que isso é até para a proteção nossa. Digamos que um espírito muito elevado, que fez parte da nossa família consanguínea, esteja numa posição elevadíssima e a gente esteja em sofrimento. E nós ainda não temos condições de ver aquele espírito com grande luminosidade. Então, eles podem nos preservar para que apareçam a nós somente naquele momento que nós estamos capacitados a receber a informação e vê-lo. Isso é proteção divina, isso é amor divino em relação a nós. As suas leis são fantásticas, as leis de Deus, para que nós não soframos. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os tornam distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, todo espírito está sempre ligado, envolvido com o seu perispírito. Então, o perispírito estará envolvido. Então, eles são distinguidos pelo perispírito. E se reconhecem, sabendo que o espírito pode tomar a forma de uma encarnação, ou 2 ou 5 encarnações passadas, para que se apresente a outro espírito que só teria condições de reconhecê-lo naquela configuração de encarnações passadas. Então, isso aí é uma situação bem alastrada, né? Nós não temos ideia do que pode acontecer no mundo espiritual. Essas informações que nos chegam já dão uma ideia bem real do que é. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra, quer dizer, habitado na Terra, uns com os outros. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo, perfeitamente. E assim de geração em geração. Então, nós, se fizermos por onde, que é o que nós estamos tentando fazer por onde, vamos reencontrar os nossos entes queridos que já partiram antes de nós. Então, nós hoje que temos saudade dos pais, das nossas mães, dos nossos irmãos, dos nossos avós, se nós fizermos por onde, nós vamos encontrar com eles. E vamos ter uma grata satisfação, uma alegria. Vamos abraçá-los, vamos sentir a presença deles. Vamos observar que a vida deles pode estar rica de realizações e vamos nos ajuntar a eles. Mas também podemos encontrar irmãos nossos que não conseguiram fazer o mesmo trajeto. Ele pode ter estacionado numa classe daquelas que nós estudamos. E nós vamos fazer o quê? Com o entendimento que a doutrina espírita nos dá agora, nós vamos compreendê-lo e vamos ajudá-lo no que nós pudermos, que tiver ao nosso alcance. Essa é a lei. A 285A. Como é que os que se conhecem na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? É um complemento da outra questão. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles na vida corporal a outra. Então, nós vamos nos reconhecer assim. Então, aquelas pessoas que nós tivemos afetividade, desenvolvemos amizade com ela, essa amizade não vai se perder. Nós vamos passar um momento de lembrar dele. Como nós aqui
Passam-se os anos, nós reencontramos as pessoas na rua, só que muitas vezes a gente envelheceu um pouco, e a pessoa não nos reconhece, e a gente reconhece, ou você está lembrado de mim, às vezes a pessoa não está, ou às vezes nós também não lembramos, mas lá não. Lá é lembrado. E é importante que a gente lembre. E aí, é muito bom a gente chegar no mundo dos espíritos, ou em qualquer lugar, mas especialmente lá nas relações do além-túmulo, né? Lá no mundo espiritual, reencontrar uma pessoa que nós fomos simpáticos aqui na Terra. Isso é muito bom, porque nós vamos encontrar pessoas, espíritos que vão nos ajudar. Nós vamos também, e talvez longa conversa. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela, a alma, se reconheça a si mesma e alige o véu material. Então, não pode até acontecer que o espírito imediatamente já encontre os entes queridos. Muitas vezes até o espírito, quando está na situação de moribundo, ele até vê os entes queridos que já partiram. Muitas vezes entram em conversa com eles, etc. Mas o comum é esse tempo que será dado. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão. Desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. É bem forte essa resposta dos espíritos, mas é a verdade. Então, nós temos notícias de quando o doutor Bezerra de Menezes desencarnou, haviam duas assembleias. Está no livro Bezerra de Menezes, do Miguel Aquarone, se eu não me engano, ou Francisco Aquarone, que diz assim, eram duas assembleias. Os que estavam aqui estavam tristes por ver o bom velhinho desencarnado. A Assembleia dos Espíritos estava feliz por recebê-lo de volta. Justo, bem-amado irmão, porque fez tudo correto, fez tudo que estava ao seu alcance, fez a caridade possível, doou amor. Então, nós, quando sabemos do desencarne de alguém que passou aqui pela Terra semeando bem, semeando amor, semeando caridade, alegria, é mais um motivo para que a gente não fique muito triste. Porque, primeiro, que a gente sabe que a morte não existe, segundo, que a sua conduta é o passaporte para o mundo espiritual receber muito bem aquele espírito. A 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau. Então, o espírito impuro está lá e recebe um espírito mau, um outro, um companheiro aqui de jornada. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Então, eles ficam satisfeitos em ver aquele espírito que tinha as mesmas práticas que ele. Nossos parentes, a 289, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados.
facilitam como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam a desprender-se dos liames corporais. É essa graça concedida aos bons espíritos, o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanecem em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Então, os espíritos vêm ao encontro, sim, daquele que está desencarnando, aquele que entra para o mundo dos espíritos. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguiram, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Então eu tenho que fazer de tudo para fazer o bem, se aquele que convive comigo faz o bem também. Se o outro é ético, eu tenho que ser ético também. Só assim eu estarei perto dele. Porque se ele avançar e eu não avançar, eu fico. E ele segue. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Nós temos muitas informações nesse caso. Família de Dona Laura, lá em nosso lar, onde ali já tinha uma família constituída, onde já existiam espíritos afins trabalhando no bem, planejando reencarnações, tinha uma casinha lá no mundo espiritual. Alfredo e Ismália, nós tocamos agora, Ismália está nas alturas, Alfredo está ainda lá tomando conta daquele posto de socorro. Então, a mãe de André Luiz também lá nas alturas, e assim por diante, nós temos relatos de espíritos que estão nessa condição, certo? Agora nós vamos passar a partir da questão 291, que fala relações de simpatia e antipatia dos espíritos, metades eternas. Aí começa assim: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocos a feições particulares, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, a simpatia dos espíritos no mundo espiritual ela é mais forte, é notadamente mais forte, porque não existe mais o corpo físico para atrapalhar. Esse laço não acha mais exposto aos oferecimentos da vida, às portas largas que a vida nos oferece. Eles estão mais livres, estão mais conscientes da realidade espiritual. Por isso, lá, eles têm essa facilidade. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Nós podemos nos considerar como da segunda ordem, tá? Bons espíritos. Mas a gente não pode. De vez em quando a gente tem uma recaída. Então, acho que às vezes tem uma atitude que não é mas a gente já pertence à segunda ordem, tá bom? Para não achar que a gente é imperfeito completamente, porque nós não pensamos mais no mal, nós já pensamos em fazer o bem.
E nós não devemos guardar ódio. Só os impuros têm ódio. A gente pode ter raiva. É um sentimento natural. Raiva, rir, né? Alegria, né? Alegria, raiva. São sentimentos básicos. Agora, sentir ódio, não. Temos que tirar tudo isso do nosso coração o mais rápido possível. Temos que perdoar. Perdoar é uma questão de inteligência. Isso é o que recomenda o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam e pueril o motivo que o inspirava. Às vezes, a gente consegue uma confusão aqui na Terra, que a gente nem passa anos sem falar com a criatura e nem lembra mais por que foi. Por que eu não falo com fulano? Por que eu não gosto de fulano? Nem lembra o motivo, mas o orgulho, muitas vezes, guarda esse sentimento. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não se purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais. Por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre si antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então, para isso, mesmo assim, para isso, é preciso que os espíritos estejam abertos a uma reconciliação. Porque a gente tem notícias de que há espíritos que continuam o ódio mesmo depois da desencarnação. Mas o que os espíritos estão falando aqui, que via de regra, eles veem que pelo que eles discutiam, não tem mais sentido. Discutiu por um pedaço de terra, discutiu por uma herança boba, por uma coisa qualquer. Aí eles começam lá no mundo espiritual a ver que isso ali não tem mais sentido para eles. E aí refazem o caminho. Aí Kardec dá essa nota. Sucede como entre dois colegiais, que chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Quantos amigos da nossa infância que faziam bullying com a gente? A gente era bobo, a gente revidava. Depois a gente descobriu que isso não leva a nada. Então, essa nota do Kardec é bem interessante. A gente vai deixar de lado essas bobagens. Vamos refazer um caminho de amizade. Nós crescemos. Vamos crescer. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram, um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine a simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, se enquanto houver essa lembrança e não houver uma aproximação de um dos lados, pelo menos, vai continuar. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizeram mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus, por permitir que assim seja, por castigo. Nós podemos dizer que a lei de Deus não é um castigo, mas é uma lei que é a lei de causa e efeito. Então, vai passar porque tem que restabelecer a ordem, tem que se voltar para a lei divina. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem sujeitos a enganar-se.
Então, lá no mundo espiritual, você não se engana. O espírito mais elevado, menos ainda. Não se engana, na verdade. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Então, Joana de Anjos e tantos outros falam das máscaras psicológicas que nós utilizamos. Às vezes está rindo para o outro, mas o nosso pensamento é completamente diferente, em desacordo com o nosso sorriso. Há pessoas até que estudam os gestos das pessoas para ver se o que ela está falando condiz com o que ela está sentindo. Porque é assim, lá não existe isso. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa, ou por causas financeiras, causas de interesses diversos, vão desaparecer. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, lá o espírito vai repensar na sua vida, vai verificar que aquilo foi a causa do seu fracasso, ou então que poderia ter sido diferente. E aí ele começa a pensar, começa a refletir e começa a traçar novos rumos para o seu progresso espiritual. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união. Cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? Não. Então, o Espírito é bem claro dizer que nós não temos uma pessoa elegida nossa metade. E aí ele vai explicar. Melhor o Espírito explicar. Não há união particular e fatal de duas almas. Fatalidade, nós ouvimos do estudo anterior que só tem fatalidade para a morte. Existe a fatalidade relativa, porque nós aprendemos na semana passada. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos. Segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham atingido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Onde há concórdia, onde há união, onde há afeição, onde há respeito, a vida segue melhor. A vida é mais leve, é mais tranquila. Agora, onde há discórdia, desunião, a gente sabe o resultado, que não é bom. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então a gente escuta as pessoas falar, fulano é metade da laranja, fulano é minha cara metade. A gente tem esses ditos populares. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reúnem, estarão unidos para todos sempre
ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos, fados que atingiram a perfeição nas esferas inferiores. Desde que um espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes, com os que lhes ficaram abaixo. Então, isso aí está dizendo assim, dá a impressão que o espírito está rejeitando o outro. Não é isso. O espírito não compartilha mais daquelas mesmas imperfeições que o outro participa. Nós mesmos, se olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que muitas coisas que nós fazíamos, e algumas pessoas continuam fazendo a mesma coisa que nós fazíamos, nós já não queremos mais fazer. Basta a gente perceber isso aí. Certo? Então, a outra questão. Dois espíritos simpáticos são completos. Desculpa, eu li errado. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente, é resultado de identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, o que nos atrai são os nossos pendores, os nossos instintos, as nossas ideias. O grupo tal se reúne por quê? Porque tem ideias, tem sentimentos semelhantes. E aí, prosseguem. A identidade necessária, a existência da simpatia perfeita, apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus da elevação. Porque nós ainda estamos assim. Ora a gente evolui uma coisa, a gente vai, ora a gente cai, ora a gente erra um pouquinho, a gente faz uma atitude da terceira ordem, e assim por diante. Ora a gente tem uma atitude superior, embora não sejamos ainda espíritos superiores, a gente fala, como eu fiz isso, foi bom ter feito isso. Então, a gente está assim, o espírito superior, o espírito elevado, o espírito puro, ele não tem mais ele está estabilizado, está com ideia de crescimento, mas outros crescimentos que nós não alcançamos aqui na Terra. Nós buscamos determinados crescimentos aqui na Terra que está assim à nossa disposição, mas existe outros sentimentos, outras virtudes, outras ocupações dos espíritos puros, elevadíssimos, que nós não temos ideia. Tá certo? A 303. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são, todos o serão. Então, nós estamos aqui, mesmo sem entender, mesmo sem saber, buscando a simpatia entre as pessoas. Nós temos conhecimento de pessoas que dizem assim, e quem disse a você que eu quero ser simpático a qualquer um? Dói, mas a gente, entendendo a escala espírita, a gente sabe que existem espíritos e naturalmente encarnados que agem desse jeito. Nós todos um dia seremos simpáticos a uns outros, porque nós estamos, a cada reencarnação, aumentando os nossos laços de família. Nós estamos a cada vez mais aumentando os nossos laços de família espiritual. Então, quando a gente faz uma simpatia aqui numa encarnação, a gente ser simpático a alguém, quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós teremos lá mais um do nosso lado e nós, do mesmo jeito, ao lado dele. Nós começamos a trabalhar em conjunto, começamos a trabalhar juntos para o nosso crescimento, nós começamos a nos sustentar.
a ladear um com o outro, levando ao outro. E dali nós podemos estender esse conceito de amizade, carinho e amor para outros. E a gente vai, então, fazendo isso. Nós vamos, então, conquistando-nos e também conquistando a simpatia das pessoas e nos tornando simpáticos. Então, nós temos a obrigação de ser pelo menos simpático com as pessoas, mas verdadeiramente simpático. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, subirá, crescerá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. Então, se nós vemos um espírito numa posição elevada, nós vamos chegar até lá. Se ele avançar mais rápido, quando nós chegarmos onde ele estará mais na frente. Imagina onde Jesus está hoje. Se há 2000 anos ele era espírito puro, e há mais tempo que a gente não sabe, né? E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Então, eu tenho que me esforçar para acompanhar o outro. Eu tenho que me esforçar para acompanhar o progresso. Eu tenho que fazer isso em amor a mim mesmo. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário... não, aqui eu fiz uma pergunta, mas não é. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mais as provas a que esteja submetido, aquele outro vai permanecer estacionário. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam, certamente, se um deles for preguiçoso. Então, show preguiça. Falando de alma gêmea, rapidinho, na Revista Espírita, de 1858, tem lá Metades Eternas. E há ali três situações. Um espírito acha que a metade eterna dele, ele diz, eu perdi a minha esposa. Muito tempo que eu li, eu podia ter ido buscar isso hoje, é um dever de casa, a gente vai lá procurar. Chama-se Metades Eternas, na revista de 1858, quase 100% de certeza. E aí, o outro diz alguma coisa que eu não lembro, e o terceiro diz assim, a minha metade eterna é aquele que está lá na Ásia, precisando de mim. Então, a gente observa o seguinte, que o conceito de simpatia muda. O conceito de aproximação com o próximo muda. Então, um fica ainda apegado àquele que o deixou por um momento como a alma gêmea. O outro, eu não lembro, e esse que vai lá e diz, olha, é aquele que está sofrendo, está precisando de mim. Então, elevação. Tem a nota de Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitados, sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente de se reunir. Então, esse é o nosso estudinho, e aqui está a próxima aula, que é o capítulo 34. O tema, recordação da existência corpórea pelo Espírito. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, Rogério. Você foi devagarinho, chegou no fim. Sim, eu passei um tempo, né? Certo. Tá bem.
Agora, nós queremos saber se existem perguntas. Você está no chat, Ale? Sim. Boa noite a todos. Temos uma pergunta do Irari. Ele pergunta o seguinte: espíritos mais evoluídos podem tornar-se invisíveis a outros espíritos da mesma ordem? Nós temos aqui a questão se o espírito tiver a vontade de se tornar invisível, sim, mas pensando nos espíritos assim evoluídos, vamos imaginar espíritos superiores, eles não teriam essa necessidade, né? Possivelmente eles não ficariam se escondendo um ou outro. É como nós aqui, quando nós temos assim uma afeição, um respeito por uma pessoa, a gente quando vê a pessoa do outro lado da rua, a gente acena, a gente faz um monte de movimento para falar com a pessoa e quer que a pessoa nos veja, embora não falemos com ela naquele momento. Então nós queremos ver. Agora, algumas pessoas fogem da gente. Eu já vi pessoas que, quando me viram, fugiram, por motivos bobos. E assim acontece. Mas espíritos elevados, eles com certeza, eles se olham no olho. Seria como nós fazemos aqui, olhar no olho do outro. Com simpatia, com respeito, e ouvir o que o outro tem a nos dizer, embora o que o outro vai nos dizer é para nos chamar a atenção. A gente vai ter que aceitar, porque senão a gente não evolui se a gente ficar guardando esse sentimento. Então, no meu entendimento, pelo que a gente leu aqui, eles vão se olhar assim, não vão se esconder um do outro, tá? Quem faz isso são espíritos imperfeitos, que não querem ser notados, querem esconder as suas más tendências e ficam assim fugindo da verdade. Eles não precisam mais fugir da verdade. Nessa faixa de evolução, não precisa ser tão superior assim, prevalece o amor, a fraternidade, e onde os espíritos estão no bem, nesse processo evolutivo contínuo, eles mais se aproximam do que se escondem, né? Sim. É isso? Não precisam se esconder, né? Pelo amor, exatamente, uns pelos outros, né? Tem mais, Ali? Olha, pergunta aqui no chat, não. Eu não sei se o pessoal já está liberado para abrir o microfone, caso alguém queira Podemos perguntar. liberar, sim. Se alguém quiser falar direto, pode. Sim, está liberado. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone. O estudo foi muito bem direcionado, foi bem explicado, de modo que nós acompanhamos e não temos assim, nenhuma dúvida que pudesse pairar na cabeça de alguém. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de sempre. A gente continuar estudando, buscando entender a doutrina espírita. Muito bem, Rogério, parabéns. Obrigado, Deus abençoe vocês. Todos aprenderam muito. Está bem explicada também a configuração, o Kardec arrumou, né, a resposta dos espíritos, as perguntas inteligentes. Então, realmente... Nota 10. Vamos orar? Vamos lá. Semana que vem, nós teremos a Gisele no capítulo 34. Elevemos o pensamento a Jesus com muita gratidão por estarmos neste momento da Terra, esta fase, unidos no estudo das leis divinas, que são trazidas através da codificação espírita
para que nas nossas consciências, onde elas estão registradas, nós possamos ter tudo claro, reaceso, reaberto. Então vamos dizer assim: Jesus, sol espiritual dos nossos destinos, deixa, Senhor, descer sobre a terra inteira raios de luz que cheguem aos rincões mais profundos, onde ainda prevalece a ignorância das leis de Deus, onde ainda os espíritos recusam a estudar, a progredir, a crescer. Que a tua luz penetre os rincões mais escondidos, onde a treva sempre permanece densa. O estudo de hoje possa ter aberto as mentes de muitos espíritos que nos acompanharam no estudo tão bem direcionado. Possamos encerrar o nosso estudo, mais uma vez, pedindo aos bons espíritos que se utilizem dos nossos recursos, embora pequenos, durante o nosso sono, e possamos ter a ventura de participar de estudos no plano espiritual, onde poderemos nos enriquecer mais com os conhecimentos que a doutrina espírita traz. Despede-nos agora e fica sempre em nossos corações.